Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa, nossa série de vídeos, Doses Apocalípticas. Você já sabe, né? O nome já sugere isso. São pequenos vídeos, pequenas doses de conhecimento, de inspiração, de motivação, provindas da palavra de Deus, especificamente do livro do Apocalipse. Um livro que tem tudo a ver com o nosso tempo, que revela muita coisa importante para o nosso preparo para a volta de Jesus. Começamos aí uma nova série agora, né? Um novo período aí de estudos, do capítulo 6 do Apocalipse. Se você quiser ler isso antes de assistir todos os vídeos aqui, é bem interessante, né? Lê primeiro, tente entender o que está sendo ali apresentado pelo profeta, e depois aqui a gente comenta, né, brevemente esses tópicos aí. Vídeo anterior, e todos eles estão gravados aqui no canal, é só você procurar a playlist Doses Apocalípticas, né? Já temos vários vídeos, começamos do capítulo 1, estamos avançando e vamos até o 22. Começamos então essa nova etapa aqui do capítulo 6 com o vídeo anterior, que fala sobre os selos, porque aqui o foco é nos 7 selos, 6 mais precisamente, né? Porque o 7º fica para o outro capítulo. E hoje eu estou de volta aqui com meu amigo Felipe Lemos, jornalista, apaixonado pelas profecias, cuida lá do site apocalipse.com. Tem material muito bom lá, e não tem como errar, né? Apocalipse.com. Nós vamos então, Felipe e eu, analisar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Geralmente, né, Felipe, quando fala em Apocalipse, aparecem nos quadros, pinturas, né? Esses 4 cavaleiros misteriosos, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria já pedir para você, aproveita aí, já dá a sua saudação e já emenda aí a resposta, falando resumidamente aí sobre os 4 cavaleiros, né? E entendendo que o 4º vai ficar para o próximo vídeo. Você vai entender por que a gente dividiu dessa forma. Então, comenta um pouquinho sobre os cavaleiros também, os cavalos aí, Felipe, iniciando aí a nossa conversa sobre o tema. Bom, Michel, é um prazer estar falando com você. Site apocalipse.com, eu convido a que todos acessem. Bom conteúdo profético sobre Daniel e Apocalipse. Vale muito a pena, tá? Não deixe de acessar e compartilhar com os amigos. Tem lives, tem gravações, tem estudo bíblico, um estudo chamado Revelações de Esperança ali, prontinho para você fazer e você mesmo ler e de repente conversar e marcar um encontro para conversar, estudar a Bíblia com outra pessoa, né? Aí um desafio legal para os nossos espectadores aqui regulares. Sim, afinal de contas, né, como diz a Bíblia, de graça recebeste, de graça dai, né? Então você está recebendo esse nosso estudo aqui, passe adiante, né? Passe esse conhecimento para outras pessoas, isso é muito importante. Sim, e isso vai te ajudar no crescimento espiritual também, né? Uhum. Bom, vamos lá. Cavalos e cavaleiros. É interessante porque o primeiro verso do capítulo 6 diz que vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, seres viventes lá, lembra dos seres viventes que a gente mencionou lá, os capítulos 4 e 5, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, aí começa, e seu cavaleiro com um arco. É interessante porque aqui alguns estudiosos acreditam que esse paralelo dos cavalos é com Zacarias capítulo 6, porque lá aparecem cavalos, só que lá tem outras cores, outra ordem. Só que é interessante que, de certa maneira, essas primeiras advertências ou juízos dos cavalos, elas afetam partes apenas da terra. Portanto, elas são preliminares ou parciais. Isso mostra que não é um juízo definitivo. Então aí tem uma indicação importante. Significa uma advertência, uma admoestação, né, para usar uma palavra que está muito presente na Bíblia, mas uma grande puxada de orelha, assim, vamos dizer, dizendo, olha, vai acontecer isso se você não fizer isso. E de certa maneira isso está no paralelo dos selos e das trombetas também. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, esses cavalos, as cores deles e o que eles apresentam traz indicações do que vai ocorrendo ao longo dos tempos, desde o ministério de Jesus, né, a igreja cristã, e aí segue em diante, segue pela ordem cronológica do tempo. Mas o foco está muito no povo de Deus, na igreja que abraça os princípios de Deus. Então, aí para começar, a gente vai falar sobre cada um dos cavalos, mas
inicialmente é isso, é uma mensagem que Deus entrega de advertência. Não é uma mensagem de punição, mas é uma mensagem de advertência. Olha, isso aconteceu e vai acontecer por causa da desobediência nisso, naquilo, em vários aspectos. Então Deus vai deixando pistas ali, né, pro vidente João. Ele acaba colocando a linguagem dele, João coloca a linguagem dele sobre essas pistas do que significa isso. Uhum. E a gente vai juntando as peças e cria o quebra-cabeça, que não é tão complicado, não. Como a gente já viu, né, os paralelos são muito claros, né? 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, assim como acontece em Daniel também, né? As profecias, elas vão naquele esquema de repete e amplia, né? Deus, ele sempre vai, com a sua didática incrível, né? Ele vai repetindo para que ninguém erre, para você não ficar com dúvidas, mas vai ampliando os detalhes. Se há, e nós já vimos que há esse paralelo, então o primeiro cavalo aqui, o primeiro selo, que tem um cavalo branco, né, e um cavaleiro ali com, inclusive tem uma coroa, né, Stéphanos, já vimos isso, né, Stéphanos é a coroa da vitória, o louro da vitória, então ele fala de vitória, de pureza, porque o cavalo é branco, né, ele corresponde então à igreja de Éfeso, cuja doutrina era pura, era a igreja dos apóstolos que preservaram a mensagem, né, de Cristo pura. Eles colocaram à prova aqueles que se diziam convertidos, mas não eram hipócritas, né? Então eles lutaram para manter a doutrina pura e saíram vencedores, realmente, foram vencedores pelo sangue de Cristo. E aqui nós vemos um símbolo muito parecido com esse paralelo aí, né? Um cavalo branco, uma coroa de vitória, um cavaleiro que saiu para vencer, né? É bem interessante perceber também essas correspondências aí. Agora, Felipe, com base na linha historicista que nós já vimos aqui, é a que faz sentido realmente quando abordamos as profecias apocalípticas, né? O que podemos entender sobre o primeiro, o segundo e o terceiro selos? Pois é, o primeiro você já deu uma prévia muito boa. Aliás, uma prévia não, você já explicou muito bem isso, que tem a ver com a pureza, com o evangelho puro, o período da igreja em Éfeso. E tem um detalhe interessante, né? Jesus aparece de novo dessa mesma maneira em Apocalipse 19, 11 a 16. Só que lá, com uma diferença. A coroa lá é diadema. É a coroa do rei para reinar. Isso é muito interessante, né? Um paralelo bem, bem interessante. Bom, se o primeiro cavalo branco traz essa mensagem, o segundo, né? Que a gente... São 2 versinhos aqui, né? Versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo. Olha a cor. Vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Bom, a cor vermelha, ela indica sangue, né? Perseguição, morte. Tem tudo a ver com o período que nós vemos claramente, por exemplo, no período de Esmirna, né? Total, com a perseguição sistemática. Lembra sempre que teve uma perseguição dos judeus, né? Nós tivemos uma perseguição muito grande aos primeiros cristãos por parte dos judeus, mas nada se comparou à perseguição sistemática do Império Romano, né? Que, inclusive, uma das vítimas é o próprio João. Embora alguns digam que necessariamente não era uma colônia penal lá, a ilha de Patmos, mas João também não estava numa situação completamente tranquila, não. Ele estava lá exilado, né? E é interessante que aqui nesse período fala dessa divisão por causa do Evangelho. O Evangelho causou uma divisão, causou uma cisão entre aqueles que aceitaram finalmente Jesus Cristo como Messias e outros que não aceitaram e que se opuseram a isso fortemente. Mas é interessante que a mensagem ali tem uma mensagem muito interessante no segundo selo, que a mensagem do Evangelho ela é vida para quem aceita e é morte para quem rejeita. Esse é o significado ali para que uns se matassem uns aos outros. Não é que Deus quer que as pessoas se matem, mas é que o Evangelho acaba criando diferentes reações. Isso está muito claro em 2 Coríntios, né? Paulo escreveu muito sobre isso no capítulo 2, lá, né? Perfume de vida ou de morte. Né? Isso é muito interessante. E, finalmente, o terceiro selo, ele avança um pouco mais na história, né? Então você vê ali, quando abriu o terceiro selo, eu vi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi e eis um cavalo preto. E seu cavaleiro com uma balança na mão.
E ouvi uma que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Interessante que a cor desse cavalo está em oposição total à cor branca. Uhum. Ou seja, se ali era pureza doutrinária, aqui é o contrário. Você já tem uma corrupção da mensagem. Isso Um afastamento da mensagem pura, né? E isso vai em paralelo com aquilo que nós já estudamos na carta seguinte, né, de Esmirna. Nas cartas seguintes de Esmirna. E é interessante que a palavra, a balança ali, né, a palavra que aparece, zugon, ela é geralmente usada como um símbolo de Deus julgando as pessoas. Por quê? Porque ela faz também alusão a um período de fome, escassez de alimentos. E é interessante que o denário que aparece ali, ele é uma antiga medida romana de salário, né, de um dia do trabalhador. Só que ela ali diz que o denário era suficiente apenas para uma medida de trigo, que mal dava para alimentar uma pessoa e sua família por dia. Ou seja, falta comida. Que comida? Ó, a gente pode olhar pelo lado espiritual, né? Faltava a palavra, faltava a essência da palavra. Trigo e cevada fazem pão, né? E o pão da vida representa justamente a palavra. Então, escassez da palavra, né? E no Evangelho, Jesus compara o trigo e o joio. O joio não é da parte de Deus. O trigo é. Então, veja que essas analogias, elas estão todas interligadas. Alguém pode dizer, não, mas isso é coincidência. Não, não é coincidência, não. Isso é, como dizia um amigo meu, isso é Jesuscidência. Isso é Jesuscidência. Quer dizer, é Jesus fazendo essas as analogias. Mas agora, é uma coisa interessante, né? Porque a falta da palavra verdadeira aconteceu num período muito significativo da história, um período medieval, em que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E foi introduzidas a ela, foi apresentadas a ela a tradição, uma tradição criada por homens, que misturavam elementos do paganismo até com questões do cristianismo, né? Dogmas também. Com dogmas, exatamente. Então, tudo isso aparece, né, Michelson? Mas é interessante que no final fala, né, não danifiques nem o azeite, nem o vinho. Uma garantia, né, quem sabe divina, de que não vai faltar salvação em Cristo, o sangue, o vinho, né? E nem a presença do Espírito Santo, o azeite. Alguém pode dizer, mas que coincidência isso. Volto a dizer, se você ler a Bíblia como um todo, não é coincidência isso aí, não. Prova de que a salvação, né, o sangue, o vinho e o óleo, o Espírito Santo não faltaram, é que depois disso nós vamos ver o desenrolar, né, o florescer da reforma protestante, né, que vai trazer de volta o pão da vida para os povos, né, traduzir a Bíblia. Então veja, de novo, a correspondência, né, com as 7 cartas, porque lá nós vimos exatamente isso, né, a igreja começa preservando a mensagem, uma igreja pura, depois passa por um processo de apostasia, de compromisso com o Estado, chega um momento em que a coisa fica realmente muito complicada, em que a Bíblia se torna escassa, os que queriam ser fiéis à palavra são perseguidos. Então aqui de novo a gente vê essa sequência histórica, né? Um cavalo branco da mensagem pura, depois um cavalo vermelho e espada na mão e mortandade. Realmente os cristãos foram mortos nas arenas pelos leões, queimados vivos, decapitados, né? Foi uma época de perseguição terrível, muito apropriada essa cor para o cavaleiro aí do segundo selo, para o cavalo do segundo selo. E depois vemos um cavalo preto, né, com uma balança e aí a escassez de pão, porém, Deus nunca deixou de cuidar de seu povo, com o seu Santo Espírito, né, e a salvação sempre acessível. Agora, Felipe, chegamos no terceiro selo, né? No terceiro selo, o que a gente... Bom, esse aqui é o terceiro selo, né? Aqui é o terceiro selo. Um cavalo preto, né? Agora, que lições esses períodos aí da história do cristianismo nos ensinam? Porque alguém pode pensar assim, ok, né? Então já aconteceu, já é coisa do passado, né? Primeiro, segundo, terceiro selos, mas trazendo para nós agora, que lições podemos aplicar na nossa vida? Eu aplicaria 3 na minha vida. Se você quiser levar em conta, tudo bem. Primeiro, eu preciso me manter fiel à palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa. A palavra do Senhor é segurança para mim. Segundo ponto, muito claro que esses selos até agora mostram para nós. Deus honra mesmo aqueles que são perseguidos e mortos por causa da sua palavra. E mesmo aqueles que se tornam impopulares diante de uma mensagem
que é impopular para muita gente, né? Pode ver que o terceiro selo do cavalo preto, ele diz que a palavra estava escassa. Por que estava escassa? Porque intencionalmente tiraram o acesso à palavra. E quem sabe hoje podem não estar tirando o acesso à palavra, mas o acesso ao real sentido do texto. E as pessoas precisam estar alicerçadas. Então, na verdade, o primeiro e o segundo lição estão ligadas, né? Mas é você entender que estar ao lado de Deus vai ser muitas vezes impopular, vai te causar perseguição, vai te causar incômodo. É um sofrimento. Algumas vezes as pessoas não gostam de falar disso, acham que isso aí é uma visão pessimista do cristianismo. Eu não acredito, não. Eu acredito que é a visão realista, né? Jesus passou por isso, os primeiros discípulos passaram por isso. Se fosse algo que a Bíblia não quisesse enfatizar, ela teria suprimido tudo isso. Não há supressão do sofrimento e das dificuldades que os profetas de Deus tiveram, os apóstolos de Deus tiveram. Nada disso foi suprimido. Tudo foi deixado para o nosso ensino, né? Como diz em Timóteo, tudo para nosso ensino e educação. E o terceiro ponto que eu destacaria é que Deus sempre mantém aqueles fiéis, né, todos os tempos. É interessante, né? Porque desde o primeiro cavalo até agora, eu estou lendo o texto bíblico aqui, mesmo com a divisão pela espada, pela perseguição, há um grupo que fica firme e não arreda pé, e que mantém os princípios ao longo do tempo. Isso é muito forte para mim. Esses três pontos para mim são significativos, Michel. Isso já ficou claro para nós aqui nessa série, né, que sempre há um remanescente, sempre há um povo que se mantém fiel à palavra de Deus, custe o que custar. Que o bom Deus nos ajude a ser parte desse remanescente nos últimos dias, né? Pessoas que permanecem firmes naquilo que está escrito, permanecem firmes pelo que é certo, ao lado do Senhor da verdade. Felipe, mais uma vez, obrigado aí por sua participação. Você que está nos acompanhando, não perca, nós temos ainda mais detalhes importantes para analisarmos aqui no capítulo 6. Próximo vídeo, então, a gente dá sequência a esse estudo. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.